Afinal de contas, o que é Lei de Segurança Nacional? Olá pessoal, eu sou Israel Braga, especialista em processo penal, e você está no Justificado, o seu canal de direito penal. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir para que você se inscreva, curta e compartilhe o nosso canal para que este conhecimento siga para mais pessoas. E sem mais delongas, Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional vem sendo utilizada de forma sistemática desde 2019, em que foram realizados 26 procedimentos utilizando a lei. Já em 2020, houve um salto para 51 procedimentos. Neste período, artistas, ativistas, juízes e deputados foram indiciados ou intimados a se explicarem, tendo como base esta lei. Mas afinal de contas, qual é a sua origem e por que ela ainda está em vigor? A Lei de Segurança atual foi a última de 4 similares que tivemos durante o regime militar. Esta lei nasceu da chamada Doutrina de Segurança Nacional, desenvolvida no Brasil pelo general Golbery de Couto e Silva. Essa doutrina entendia que o Brasil tinha como inimigos internos tudo que tivesse relação com o chamado comunismo, em virtude do contexto de Guerra Fria que o mundo vivia naquele momento. A Lei de Segurança Nacional que ainda está em vigor é a Lei 7.170 de 1983. Essa lei define os crimes contra a segurança nacional e a ordem política e social. A lei tem ao todo 35 artigos. Destacamos alguns dos mais importantes para juntos debater. Vamos iniciar pelo artigo 1º, que nos informa o que de fato é protegido pela lei. Vejamos, artigo 1º. Esta lei prevê os crimes que lesam ou expõem a perigo de lesão. Inciso 1. A integridade territorial e a soberania nacional. Inciso 2. O regime representativo e democrático, a federação e o Estado de Direito. Inciso 3. A pessoa dos chefes dos poderes da União. O artigo 1º da lei nos deixa claro quais são os bens jurídicos que são protegidos por ela. São elas a soberania e a integridade do nosso território, o Estado democrático de direito e a nossa organização federativa e as pessoas dos chefes de Estado. Mas quais são essas pessoas? Quem são elas? O presidente da República, o chefe das nossas 2 casas legislativas, ou seja, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados e o presidente do Supremo Tribunal Federal. É importante frisar que os chefes de poderes dos estados e dos municípios não são protegidos por esta lei. Artigo 11. Tentar desmembrar parte do território nacional para constituir país independente. Pena, reclusão de 4 a 12 anos. É importante frisarmos neste artigo que incorre nele os chamados separatistas, ou seja, toda e qualquer pessoa que milita ou que de alguma forma quer que uma parte do nosso território nacional se torne um Estado independente. Artigo 17. Tentar mudar com emprego de violência ou grave ameaça a ordem, o regime vigente ou o Estado de Direito. Pena, reclusão de 13 a 15 anos. Vamos imaginar que um grupo armado resolvesse tentar dar um golpe de Estado. Seria esse o artigo empregado para punir tal grupo. Artigo 18. Tentar impedir, com emprego de violência ou grave ameaça, o livre exercício de qualquer dos poderes da União ou dos Estados. Pena, reclusão de 2 a 6 anos. Este foi um dos artigos utilizado pelo ministro Alexandre de Moraes para determinar a prisão da líder do movimento armado 300 pelo Brasil, Sarah Winter, em junho de 2020, e do deputado federal Daniel Silveira por ameaças e ofensas dirigidas a ministros do Supremo Tribunal Federal, sobretudo ao ministro Edson Fachin. Artigo 22. Fazer em público propaganda. Inciso 1. De processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social. Inciso 2. De discriminação racial, de luta pela violência entre as classes sociais, de perseguição religiosa. Inciso 3. De guerra. Inciso 4. De qualquer dos crimes previstos nesta lei. Pena, detenção de 1 a 4 anos. Ou seja, comete este crime quem faz protesto
pedindo ditadura ou qualquer forma de ruptura democrática. Artigo 26. Caluniar ou difamar o presidente da República, o do Senado, o da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal, imputando-lhe fato definido como crime ou fato ofensivo à reputação. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem, conhecendo o caráter ilícito da imputação, o propala ou divulga. Este artigo vem sendo utilizado pela Presidência da República para indiciar críticos ao seu governo, principalmente com relação ao seu desempenho no combate à pandemia. Foi, por exemplo, este artigo utilizado como base para o indiciamento do youtuber Felipe Neto, por ter se referido ao presidente da República em uma entrevista como genocida. Outro ponto importante é entendermos quem são os titulares da ação penal, ou seja, que pode investigar e denunciar os supostos envolvidos. Esta resposta nós encontramos no artigo 31 da lei, que diz: artigo 31. Para a apuração de fato que configure crime previsto nesta lei, instaurar-se-á inquérito policial pela Polícia Federal. Inciso 1, de ofício. 2, mediante requisição do Ministério Público. 3, mediante requisição de autoridade militar responsável pela segurança interna. E 4, mediante requisição do Ministro da Justiça. Tendo como base o artigo 31, fica claro que os crimes cometidos com base na Lei de Segurança Nacional são crimes federais. Apenas a Polícia Federal pode investigar e apenas o Ministério Público Federal pode apresentar denúncias. Neste ponto, mais uma vez, nos chama a atenção o caso do youtuber Felipe Neto, que foi indiciado pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e não pela Polícia Federal, gerando, no mínimo, muito estranhamento. Problemas da lei. Desde a sua sanção, esta lei nunca sofreu nenhum tipo de modificação, gerando graves distorções no atual momento democrático em que vivemos. Outro problema desta lei é a utilização de termos muito vagos, como, por exemplo, processos violentos ou ilegais para a alteração da ordem política ou social, ou luta pela violência entre as classes sociais. O que seria, por exemplo, difamar e ofender a reputação do presidente da República? São conceitos extremamente subjetivos, abrangentes, genéricos e vagos, sendo tais características um verdadeiro perigo dentro do direito penal. Outro problema é a ameaça à liberdade de expressão. É bom deixar claro que as autoridades públicas devem estar sujeitas a críticas com relação ao seu desempenho. O direito de livre expressão deve ser preservado, tal qual assegura o artigo 5º, incisos 4 e 9 da Constituição da República. Porém, não pode ser confundido ou usado como anteparo ou autorização para o estímulo à violência, sobretudo física, contra tais autoridades. Por exemplo, uma coisa é criticar um determinado ministro do Supremo Tribunal Federal por uma sentença com bases legais e constitucionais frágeis ou até mesmo inexistentes. E outra coisa é falar que tal ministro deve tomar uma surra de gato morto até ele miar. Está aí a diferença entre criticar a ação da autoridade e estimular uma agressão física a ele. Até porque, no Brasil, não existe direito absoluto. Possíveis soluções. Já está na hora de se pensar em uma nova legislação, adequada com os tempos democráticos em que vivemos, em que o foco não esteja atrelado a noções retrógradas de segurança nacional, e sim com uma preocupação genuína de se manter, guardar e zelar o Estado democrático de direito. Pensando nisso, tramita no Congresso Nacional um projeto de lei de número 6764/2002, da autoria do então ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, que já foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Esta proposta revoga por completo a atual Lei de Segurança Nacional e estipula no Código Penal vários crimes contra o Estado Democrático de Direito, como a interrupção de processo eleitoral, fake news nas eleições e atentado ao direito de manifestação, além do questionamento em todo ou em parte da recepção da lei junto ao Supremo Tribunal Federal
por partidos como PSDB, Cidadania e PCdoB, através de ação de descumprimento de preceito fundamental. Qual é a minha opinião sobre a lei? Bem, em minha humilde opinião, alguns artigos nem sequer deveriam estar mais em vigor, permanecendo apenas alguns até o advento de uma nova lei mais adequada com o atual momento democrático em que vivemos. Creio eu que o Supremo Tribunal Federal tomará a sua decisão seguindo este raciocínio jurídico. Gostou? Se inscreva, compartilhe, curta e comente. Lembre-se, você é inocente até que se prove o contrário. Tchau! Defina a Lei de Segurança Nacional em uma frase. Ela é xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Obestagem, meu Deus.